Paz do Senhor para todos. Vamos dar continuidade aí à carta de 1 Timóteo, né? Já falamos de Colossenses, Tessalonicenses e tal, agora vamos falar de Timóteo. Timóteo é uma epístola pastoral, é uma epístola para líderes, né? E como Timóteo estava prestes a liderar uma igreja em Éfeso, Paulo escreveu essa carta dando a ele algumas diretrizes, alguns ditames, algumas orientações para ele, que era um jovem missionário, mas agora seria um pastor. O propósito dessa carta é habilitar Timóteo a ser um bom líder, um bom pastor, alguém que cuide de suas ovelhas e que saiba lidar com a sua igreja, tá? Com a sua igreja. Então, Paulo escreve essa carta e lhe dá muitas recomendações. Por exemplo, você tem elencado aqui, por exemplo, o capítulo 1, problemas e desafios. O capítulo 2, até o capítulo 6, é uma administração eclesiástica. A terceira parte são exortações finais, tá? É claro que eu não vou falar tudo isso, né? Mas eu vou falar o essencial da carta, o principal, que Paulo pede para Timóteo. Tá? Ele conheceu Timóteo em Listra, que era uma província na Galácia, né? Ali nos Gálatas. E dali, Paulo o conheceu na sua primeira viagem missionária. Depois disso, ele teve que circuncidar Timóteo, porque a mãe era judia, o pai era grego. E ele segue em segunda viagem missionária com Paulo e Silas. Tá? E graças a Timóteo, o contato entre Tessalonicenses e Paulo é mantido. Tá? Por isso que Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Tá? Eu acho que é no capítulo 1. Chama Timóteo de meu filho na fé. Cadê? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo 1:2. Tá? Então ele começa dando algumas recomendações. Primeiro ele fala sobre o cuidado das falsas doutrinas. Depois ele fala sobre o objetivo da lei, como ela deve ser usada. Tá? Depois ele fala que temos que orar pelos governantes, os líderes, né? Enquanto tem um monte de crente aí torcendo para que o Bolsonaro morra, a Bíblia pede para a gente orar pelos líderes, pelo nosso presidente. Se o presidente afundar, o Brasil afunda, afunda todo mundo, né? Então, começando aqui pela advertência às falsas doutrinas. Lembrando que a carta de Timóteo é pastoral e é para habilitá-lo a ser um bom pastor. Tá? Falei, foi escrita ali por volta do ano 66 a 67 ali, mais ou menos são datas aproximadas. Tá? Deixa eu ver num livro aqui. Esse aqui é o livro do John MacArthur, Manual Bíblico. Deixa eu ver se ele fala uma data aqui mais específica, porque cada um livro fala alguma coisa. Ele também fala 66 a 67. Deixa eu ver na Bíblia de Estudo Shed.
Aqui já fala que ela foi escrita em 63 a 65. Então veja que são datas aproximadas, tá? Datas aproximadas. 66, 67, 63 e 65 são datas aproximadas. Porque Paulo, quando ele foi preso, depois ele foi solto, tá? Ele foi solto. Ele só foi preso depois que houve um incêndio em Roma por Nero. Que aí houve uma perseguição dos cristãos, que foram acusados por Nero, e ele foi preso e jogado dentro de um poço escuro, tá? Nessa carta aqui ele escreve para habilitar, para capacitar o ministério pastoral de Timóteo. Ele começa: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem ensinem ou se ocupem com fábulas, histórias inventadas, genealogia sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. Por causa de discussões acerca de alguns assuntos teológicos, alguns se desviaram. Então, cuidado. Você conversar teologia, debater dentro do campo das ideias é uma coisa. Agora, quando o outro parte para a ignorância, parte para a violência verbal, né, aí é melhor parar por aqui, né, para a gente não ter confusão. Pretendo passar por mestres da lei, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Ou seja, eles estavam discutindo um assunto que nem eles sabiam. Se diziam mestres da lei, mas não sabiam de nada. E aí começavam a discutir e tal, e no final das contas, alguns acabaram se separando e se desviaram da fé. E ele fala do objetivo da lei na igreja. A salvação, Paulo sempre disse, a justificação é pela fé. Mas o propósito da lei, ele diz: sabendo que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. A lei não é para quem é justo. Tá? Pessoas boas, a lei não é. Mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Ali serve para essas pessoas. Tá? O que você acha que a ideologia de gênero, LGBT, né, esses movimentos são contra o cristianismo, são contra a Bíblia? Porque a Bíblia condena essas práticas. Tá? A lei é para os homossexuais, está aqui também. Ativos e passivos. Então, quando eles atacam o cristianismo. A Igreja Católica. Tá? Então, a lei serve para essas pessoas aqui. Ok? Depois ele fala no 18. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência,
porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre estes estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Ele fala para Timóteo não se envolver em discussões tolas, ter o conhecimento correto da lei, usá-la corretamente, mas combater o bom combate com a lei. Se precisar usar a lei para combater, que use. Tá? O capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mediador só Jesus. Respeito Maria, amo Maria, mas nesse momento ela está no paraíso. Tá? Ela não é mediadora. Mediador, Jesus Cristo. Intercessor, Romanos 8, 26, Espírito Santo. Tá? Depois ele fala sobre as qualidades de quem quer ser um pastor, quer ser um diácono. Fala, fiel é a palavra, capítulo 3. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, por isso que Pedro ficou calado quando Paulo o repreendeu. Esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Você não cuida nem da tua casa, teus filhos nem te respeitam, tua mulher nem te respeita, ninguém te respeita. Como que você vai conseguir liderar a igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido. 1, 2 anos já é pastor. Brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? E outra coisa, solteiro. Tem que ser casado. Não tem pastor solteiro, é pastor casado. Para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, da vizinhança, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Os vizinhos precisam ser interrogados acerca dessa pessoa, se ela está apta ou não também a seguir o santo ministério. E ele agora fala dos diáconos. Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos. Esse vinho é o tiroche, suco da uva. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Do mesmo modo quanto às mulheres, as diaconisas, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. O diácono tem que ser casado. Não tem diácono solteiro. Na Bíblia não tem diácono solteiro. Os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Ele tem que ter casado, tem que ter bons filhos, tá? Tem que ter os mesmos pré-requisitos dos pastores. Por quê? Porque dessa maneira ele vai poder galgar outros patamares. Ser um presbítero, evangelista, um pastor, ou vai ficar diácono a vida inteira, mas um diácono de respeito. Tá? Diácono de respeito. Ele fala sobre a apostasia final dos últimos dias, né, no capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e os ensinos de demônios. É o que mais vemos hoje em dia. E mais vemos. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento. Já estão querendo proibir o casamento, tá? E exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e, se recebido com gratidão, nada é recusável, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tá? Então, aqui nós temos um problema, né, que Paulo tenta ajudar Timóteo com relação aos falsos profetas, espíritos enganadores, que querem acabar com o casamento, querem acabar, você não pode comer certos alimentos, né? Ou seja, tipo um ascetismo, você se privar das suas vontades, tá, para alcançar um nível de espiritualidade. Nada disso. Eu alcanço um nível de espiritualidade com oração e jejum e a palavra de Deus, principalmente. Tá? E agora ele fala sobre o capítulo 4, versículo 6, sobre Timóteo e o ministério dele. Tá? Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, a palavra de Deus, ensinamentos de Paulo. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e é a que há de vir. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública, à escritura, à exortação, ao ensino, até a chegada de Paulo. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Não é óleo que se joga na cabeça, no Novo Testamento não, é imposição de mãos. Vamos ungir que o pastor joga um balde de azeite lá, desperdiçando numa salada. Posição de mãos. Posição de mãos. Tá? Tem esse negócio de óleo não, é posição de mãos. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. O pastor prega primeiro para ele e depois para a igreja. Tem que ser exemplo para ele e para a igreja, para salvar tanto a si quanto a igreja. Tá? É o exemplo, ele é o foco. Está ali na frente o guia espiritual. Nem artista não. Ele é o guia espiritual da igreja. Tá? Com relação aos presbíteros, ele fala: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Essa parte aqui é para aqueles que se dedicam 24 horas à igreja. Domingo,
de manhã, à noite, terça, quinta. Esses que vivem para a igreja, cuidam da igreja, são merecedores de receberem honorários, pagamentos. Tá? Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não é daquele camarada que sai para pregar e cobra 5.000, não. Está falando aqui daquele que vive à disposição da igreja, ensinando. E esse é digno de receber uma gratificação, um salário, que ele se dedica. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Manda repreender os presbíteros, os pastores, os diáconos que cometem delitos na presença de todos, para que a igreja tenha temor. Seja furto, adultério, tudo isso. Vou processar. Fazer o quê? É a Bíblia que está mandando. Ok? Bom, e por último aqui, para a gente finalizar, eu vou falar o capítulo 6, versículo 6, que ele fala para Timóteo assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de Deus e de muitas testemunhas. Diante de Deus que preserve a vida de todas as coisas e diante de Jesus Cristo. Então, aqui ele está dando as recomendações para Timóteo, né, quanto a eleger um pastor, um diácono, como se dirigir na disciplina, o perigo da riqueza, cuidado, ajuda com as viúvas. Eu esqueci até de mencionar aqui o capítulo 2, quando ele fala para a gente orar pelos nossos líderes. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito, pedindo para orar pelas autoridades. Isto é bom e aceitável diante de nosso Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então está dizendo, não é só os cristãos que devem ser salvos, mas os reis, os governantes, os líderes, prefeito, presidente, governador, enfim, todos eles também precisam ser salvos, tá? Precisam ser salvos, ok? Então a primeira carta é assim. Versículo 20 do capítulo 6 ele diz: e você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Tá? Então, sem falatório inútil, sem fofoca, sem ficar falando mal do irmão, sem ficar falando mal da irmã, pregue a palavra do Senhor, ensine a palavra do Senhor,
tá? E o seu ministério será uma bênção. Tenho certeza disso, tá? Essa carta aqui é uma carta pastoral, tá legal? Uma carta para abençoar a sua vida. Agora eu vou seguir com 2 Timóteo, tá? Aguenta aí.